Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Seja engrandecido o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar novamente convosco, com essa igreja que nós aprendemos a amar. Queremos agradecer, pastor Martim, todo o ministério da igreja, pastor Reinaldo, por lembrar de nós, meus amados. Mãe Fátima, toda a liderança feminina de Fátima. Eu só tenho gratidão, amadas. Louvado seja Deus. Em tudo e por tudo, seja louvado o meu Senhor Jesus. Também quero agradecer, o meu pastor Ailton José Alves e o meu pastor José Huerta Stanislau, que estamos aqui debaixo da bênção deles. Hoje meu pastor Wellington falou com o pastor Reinaldo, estamos aqui em submissão à autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. E também meu marido, porque amadas irmãs, eu não saio sem o meu marido orar sobre mim e abençoar. Em nome de Jesus, o Senhor é glorificado quando nós andamos pelo caminho que a Santa Palavra nos manda andar. É com temor e tremor que quero compartilhar o que eu recebi do Senhor para compartilhar com os irmãos, não é? Eu vou pedir, irmão Maílson, para colocar o versículo do tema de Mateus 28:6. Se faz favor. E peço que a igreja, por gentileza, leia o texto bíblico. Já colocou? Irmão Maílson. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Interessante que a gente observa que Jesus havia dito que ia ressuscitar. Não uma vez, mas algumas vezes. Agora, por favor, obrigada, irmão. A igreja pode ler, é importante que a gente leia a Escritura. 1, 2, 3. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Glória a Deus. Ele tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas as coitadas das mulheres, elas amavam o Senhor, mas ao mesmo tempo elas não acreditaram no Senhor. E elas gastaram dinheiro, ficaram uma noite sem dormir direito, para levar coisas para aquele que tinha dito, vou ressuscitar. Nós somos assim, falhos. Agora tem um detalhe, irmão, uma diferença enorme entre aquelas mulheres e as mulheres de hoje, nós, as mulheres de hoje. Por quê? Porque aquelas mulheres, elas ainda não estavam salvas, elas não tinham ainda vivido a experiência do novo nascimento, e nós já vivemos. Elas não tinham o Espírito Santo nelas e com elas, e nós temos. Então, não vai ser fácil justificar a nossa incredulidade. O Senhor diz, vou fazer, e nós ficamos, será? Confirma, Senhor, se tu vais fazer. Deus tenha misericórdia de nós, irmão, com tanta incredulidade no nosso coração. Por favor, vamos confiar naquele que quando fala, garante. Aleluia. Agora nós vamos ler, irmão Maílson, Evangelho João,
capítulo 14, e o versículo 19. Por gentileza. Bora, minhas filhas. 1, 2, 3. Pode ler a última frase, o que foi que o Senhor Jesus falou? A última frase, porque Ele garantiu que como Ele vive, nós também viveremos. Aleluia. Ele está vivo. E aqueles que estão nele estão vivos. Por quê? Evangelho de Lucas, por favor, irmão Mailson. Evangelho de Lucas, capítulo 20. E o versículo 38. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Não. É 38 mesmo, meu filho. Pronto. 1, 2, 3. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Glória a Deus. Deus não é Deus de mortos. Por isso que aqueles que estão em Cristo, eles estão vivos em Cristo. Agora, aqueles que vivem na religião evangélica, eles podem estar mortos. Só estão vivos aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo é a nossa vida. Aleluia. Quando vivemos nele, como membros do seu corpo, temos vida nele. O Espírito Santo de Deus, o meu amigo, falou-me o que vou transmitir, o que estou a transmitir. Amados, não é de mim, eu recebi do Senhor. E por isso eu quero pedir ao irmão Mailson para colocar Evangelho Lucas, capítulo 17. E o versículo 32. Esta palavra o Espírito Santo trouxe ao meu coração e vem ruminando. Jesus disse que nós somos ovelhas e a ovelha tem vários estômagos e a palavra para nutrir a nossa vida precisa que a gente se alimente, vá para o primeiro estômago e volte o bolo alimentar e volta de novo para poder nos nutrir. Não se engane, não pense porque vimos ao culto e já ouvimos a palavra, já estamos alimentados. Se você não ruminar, não deixar a palavra descer ao coração, a palavra não vai alimentar. Por isso há tanta gente fraca, porque não se nutre. Uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar, né? Vamos ler, 1, 2, 3. Amados, o exemplo bíblico da mulher de Ló é de alguém que mesmo Deus atentando para a sua família, ela deixou de viver. Todos nós conhecemos a história de Gênesis 19, quando os anjos foram a Sodoma, estiveram na casa do justo Ló e disseram: nós viemos aqui tirar vocês
porque esta cidade e essas outras que estão à volta dela vão ser destruídas. Deus vai destruí-las. E o Ló tentou ajudar os genros, mas as pessoas não creram nele. E a Bíblia Sagrada diz que foi necessário os anjos pegá-los pela mão, a Ló, sua mulher e suas 2 filhas, e arrancá-los do lugar da destruição. Deus amou aquela família e os tirou do lugar da destruição. Entretanto, a Bíblia Sagrada diz que esta senhora, ela saiu puxada pelos anjos, mas alguma coisa aconteceu com ela. Primeiro, o marido dela, o Ló, não quis ir para o lugar aonde Deus tinha dito para ele ir. Os anjos disseram: você vai escapar no monte. E ele disse: não, no monte não. Me manda para a cidade de Zoar. É pequena, mas me deixa ficar na cidade. O propósito de Deus, a vontade de Deus, era que aquele homem e sua família fossem para o monte. O monte é lugar de segurança. Mas ele escolheu cidade. E precisamos tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. A Zoar era uma das cidades que Deus tinha grifado, marcado na geografia, que também seria destruída. Era uma cidade de pecaminosidade, tal e qual as outras. Mas o Ló preferiu ir para a cidade e não para o monte. Precisamos, irmãos, respeitar a vontade de Deus para a nossa vida. E não tentar barganhar com Deus. Nós vivemos num tempo de barganha, de chantagem com o Deus Todo-Poderoso. Deus fala para fazer assim, e nós queremos dar um jeitinho nosso. Não, desse jeito não. Senhor, não dá para mudar as coisas. E muitas vezes o Senhor concede o que a gente pede. Mas como está escrito no Salmo 106 e o versículo 15... Ele concedeu o que lhe pediram, mas fez definhar as suas almas. Em nome de Jesus, não insista com Deus por uma coisa que não vai ser boa para você. Em nome de Jesus, pare de insistir com esse pedido. Não vai ser bom. Se submeta à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia, 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 aleluia. Não escolha pelos seus olhos, não busque vantagens. É melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de boi gordo com contenta. Aleluia, não tente chantagear Deus. Nós estamos num tempo que, infelizmente, os evangélicos estão aprendendo. Bate Deus no canto da parede, segure Deus pelo colarinho. Deus tem que fazer. Você é, nós não somos, Ele é. Nós não temos, Ele tem. E o que Ele faz é para o nosso bem. Quanta coisa errada, quanta coisa ruim aconteceu por causa da segunda escolha de Ló. A primeira escolha você conhece, quando o seu tio Abraão, né? Ainda era Abraão, disse: se tu escolheres a direita, irei eu para a esquerda. Se escolheres a esquerda, irei eu para a direita. E a Bíblia Sagrada diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina verdejante de Sodoma. Escolheu ir para lá. Escolheu a destruição. E agora outra vez, ele escolhe a cidade. E a Bíblia Sagrada diz
que aqueles anjos disseram: não olhe para trás, ande por toda a campina, não olhem para trás. E lá se vai, imagine, Ló, mulher, filhas, levadas pela mão dos anjos para fora da cidade da destruição. E a Bíblia Sagrada diz que pela campina não foi o tempo da mulher olhar atrás. Mas a Bíblia diz, no capítulo 19, versículo 23, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E aí no versículo 26, diz a palavra: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quando nós lemos o contexto que Jesus falou, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, é exatamente no contexto quando ele está a falar da sua vinda. Ou seja, ele está nos preparando. Que quando estava para ele vir, nós correríamos o risco. Desculpa, irmãos. Alergia, para a glória de Deus. Nós estaríamos correndo o risco de olhar para trás e nos convertermos em estátuas. E o Espírito Santo falou-me tão claro que nos dias que a gente está a viver, em muitos lugares, no meio do povo que se chama pelo nome dele, há muitas estátuas. E eu perguntei: mas o tema é Jesus está vivo? Ele disse sim. Jesus está vivo porque ele vive. Vocês vivem. Ele veio para dar vida. Mas há pessoas que, tal e qual a mulher do Ló, saíram do mundo, começaram a caminhada para escapar da destruição. Entretanto, quando já estava beirando a livramento, olhou para trás. E eu quero dizer aos irmãos esta noite, é com temor e tremor que o Senhor disse que traria aqui. E eu sei que também alguém que está nos ouvindo, seja lá onde, saiu do mundo, começou a caminhar, viveu os primeiros dias de fervor, quando tudo era alegria, quando não via defeito em ninguém à sua volta, quando o amor de Deus está derramado no seu coração. E a Bíblia Sagrada diz que o amor cobre transgressões. Mas de repente, em algum momento da caminhada, algo fez essa pessoa
desobedecer a ordem de Deus. O ato daquela mulher olhar para trás não foi o suficiente, mas o mais pesado é que ela desobedeceu a ordem de Deus. A ordem era: não olhe. E ela olhou. E o Senhor dizia-me a mim: quantas pessoas estão como estátuas, porque desobedeceram a palavra de Deus. E você parou ali como uma estátua. Eu não sei se vocês já ouviram se dizer: aquele irmão é uma peça desta igreja. Aquela pessoa que está ali, eu sou o membro mais antigo daqui. Mas você tem vida? Não basta ser o membro mais antigo da igreja local. O que interessa é se temos ou não a vida de Cristo em nós. Ah, mas eu sou a crente mais antiga do círculo de oração. Parabéns, mas você tem vida? A vida de Deus flui na sua vida e na minha vida. Ou nós estamos ocupando um lugar como estátua? Estátua tem a ver com alguém que já foi, mas agora virou uma pedra. Jesus está vindo. A qualquer momento a trombeta vai tocar e só vai subir com o noivo quem tem vida. Deus não é Deus de mortos, mas só os vivos irão para a casa do Pai. E o Senhor dizia-me a mim: estátuas permanecem do mesmo jeito. Como o Salmo 115, amigo, obrigado. 115 diz, falando de uma estátua, de um ídolo: tem boca, mas não fala. Quantas pessoas estão dentro das igrejas locais com boca, mas não fala de Jesus? Não fala de Jesus. Vai na feira, não fala de Jesus. Vai no supermercado, não fala de Jesus. Está na fila do banco, não fala de Jesus. Vai para o consultório médico, não fala de Jesus. E o Senhor dizia: estátua, tem boca, mas não fala. Quando a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados, a coisa mais maravilhosa é a oportunidade que o Senhor nos dá de aonde chegarmos, falar alguma coisa sobre aquele que nos comprou com seu sangue. Ah, mas eu não fiz curso de teologia. Não precisa. O gadareno acabou de ser liberto e disse: Jesus, deixa-me ir contigo. Não, volta para os teus e conta com grandes coisas o Senhor fez por ti. Você só precisa dizer: Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus tirou o fardo de pecado, Jesus mudou a minha história. Eu não ia para a casa do Pai, eu agora vou para a casa do Pai. Só isso. E por que você não fala? Porque você entra e sai num consultório médico e ninguém sabe de que reino nós somos. O Espírito Santo me despertou há muito tempo. E os médicos que cuidam de mim no plano de saúde, todos me conhecem. Porque não posso sair de um consultório sem orar pelo médico e pregar o evangelho na oração.
A minha filha aprendeu também com o Espírito Santo. E a minha filha, Jesus curou de ceratocone, que é uma doença na visão que pode levar à cegueira. E o Senhor a curou. E ela foi num médico, ano passado. Aqueles médicos assim que eu sou o sol. Um pós com doutorado na França, com pós-doutorado não sei aonde. Ela levou todos os exames, de que ela não tinha mais ceratocone, e conversou com ele dizendo, ele disse assim, não quero ver exame nenhum. Eu só vou dizer se você teve ou não, depois que eu examinar. Ficou quieta. Quando ele examinou, demorou. Porque ela disse assim, Jesus me curou. Quando ele voltou, disse assim, me conta essa história. No consultório dele tem um oratório cheio de estátuas. Me conta essa história. Aí ela contou, foi assim. Aí ele falou assim, o que você é melhor do que eu, que Nosso Senhor fez 2 milagres em você? Ela disse, não é Jesus que faz assim. Mas por quê? O senhor tem que perguntar a ele, se o senhor fala com ele. Mas eu não falo com ele. Pois eu falo. Ele disse assim, você é uma privilegiada, você tem uma energia diferente. Não, doutor, é Jesus. Aí ele disse assim, eu quero que você faça uma oração por mim. Ela disse sim, porque o meu Jesus disse que o senhor está com a alma tribulada, a alma perturbada, sem sossego. Ele começou a chorar, ela orou por ele. Quando terminou de orar, disse assim, eu quero lhe dar um abraço, porque eu quero isso que você tem. Amados, Jesus disse revestimento de poder para ser testemunha. O que é testemunha? Contar o que ele fez, o que ele é para nós. Mas quando o crente vira uma estátua, ele não fala de Jesus. Não, para não ofender. Os ímpios falam o que eles querem e a gente tem que ouvir. Pois não tem problema não. É para ouvir de Jesus mesmo. Ai, essa batata subiu de novo. Glória a Deus, amada. Eu vou subir também. Deixa subir batata, cebola, seja lá o que for, porque eu vou subir, não me importa. Aleluia. Como vai subir? Jesus. Aleluia. Quando a gente não é mais estátua. Eu já fui estátua muitos anos. E só trabalhava dentro das 4 paredes. Nunca fiz um discípulo. Como eu falei de manhã. Mas dentro das 4 paredes era muito fazer. Mas Jesus disse, ide, pregai o Evangelho. Quando nós não pregamos o Evangelho, irmão, nós estamos em desobediência. E corremos o risco de virar uma estátua. Só o Senhor sabe, nesse ano 24, quantos de nós pregou o Evangelho. Só o Senhor sabe, porque está tudo no livro dele. Quantos de nós fizemos discípulos? Porque ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem. E quando nós não fazemos discípulos, irmãos, nós estamos em desobediência. É difícil até falar, né, irmão? Porque as pessoas acham que desobediência é só adulterar, matar, roubar. Toda desobediência à palavra conta diante de Deus. E uma das causas da gente virar estátua, não obedecer à ordem de Deus, é a covardia. E o Espírito Santo chamou minha atenção de uma maneira muito forte dia desses. Ele falou assim, tenha cuidado, filha, na sua vida. Porque o carro-chefe, por favor, Maílson, pode jogar aí Apocalipse 21:8, meu filho, se faz favor. Ele disse, veja quem é o carro-chefe que puxa a fila para o lago de fogo. Veja aí. Você tem aquela outra versão, meu filho, para colocar aí a versão mais original, hein? Se faz favor.
Mas vamos lá, a palavra tímido significa covarde. Não é aquela timidez do temperamento, é a covardia. Leia, por favor. Mas bora. Próximo. E o que é que acontece com eles? Meus filhos estão vendo a perigo? Quem é que puxa o carro para o lago de fogo? O grupo dos covardes. Todos nós temos muito cuidado para não adulterar, não ser feiticeiro, meus filhos. Mas nos acovardamos na hora que é para dizer: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Cadê a coragem? Estátuas tem boca, mas não fala. Falta a vida de Cristo. Ele disse: eu vivo e vós vivereis. Não podemos ter a boca tapada. Mas muitas vezes falamos em línguas. Eu fui batizado, eu sou batizado com o Espírito Santo. Quando o verdadeiro batismo com o Espírito Santo está fluente na nossa vida, meus filhos, nós temos ousadia. Aleluia! Você lembra dos apóstolos? Como é que a Bíblia diz? E eles anunciavam com medo? Sim ou não? Como é o versículo? Cadê as mulheres que lê a Bíblia? Eles anunciavam? Eles anunciavam? O que é que eles anunciavam? Por favor, Maílson, tem que refrescar. Tem muitas meninas que estão com a boca fechada assim, olhando para a minha cara. Não, meu amor, o de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, né? 4:31. Aleluia. Aleluia. Você sabe. Bora. 1, 2, 3. E tendo. E. Próximo. Não, meu filho, o restante do versículo 31. Já pulou para o 32, querido. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam E por que não temos ousadia? Batismo com o Espírito Santo não é para ficar telelei dentro da igreja local, atrapalhando o culto. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, é para nos encher e a gente ter o quê? Ter o quê, meninas? Para anunciar o quê? Como é que diz? Anunciar a palavra de Deus. Mas só que para anunciar a palavra de Deus, precisa viver uma vida cheia do Espírito. E as estátuas, elas estão mortas. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas você ora em línguas? Só quando é uma emoção forte. Cadê rios de água viva fluindo do interior de quem tem o Espírito? Aleluia!
Não, revestimento de poder não é para a gente falar em línguas só quando está emocionado, quando o sobrenatural acontece. A Bíblia Sagrada diz, em 1 Coríntios 14, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Por isso tanta gente fracote. Por quê? Fui batizado. Mas você tem vida? Rios de água viva fluem de você? Para que a fonte jorre. Aleluia, intrepidez, ousadia para falar a palavra. Aleluia. Mas a palavra precisa encher o meu coração. Aleluia. Se você é aquela pessoa que está no Evangelho há 30 anos, nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez, meus pêsames. Como é que você vai falar de um livro que você não conhece? Jesus disse que a boca fala do que todo mundo sabe. E porque o nosso coração é cheio de política, de economia, de finanças. E quando falamos, estamos por dentro de todos os assuntos, principalmente porque vivemos nas redes sociais, ouvindo as últimas novidades. Quando o dia começa, até a hora de dormir, enchendo o nosso coração de mensagens, mas não enchemos da mensagem. Ele é raiz, que mais? O Espírito Santo disse a mim, eu fico triste, porque as pessoas leem 50, 100, 200 mensagens por dia, mas não tem 10 minutos, meia hora para ler a mensagem. Como é que eu vou anunciar o que eu não conheço? Estátuas. Jesus não vem levar estátuas, diz o Senhor. Ele vem levar vivos. Vivos. Tem olhos, mas não vê. A estátua tem olhos, mas não vê. E muita gente está dentro da igreja local e não tem visões de Deus. Não tem. Pelo contrário, há pessoas que quando vão fazer uma visita na casa de alguém, começa a dizer, ali tem demônio, ali tem demônio, isso aqui tem demônio. O Senhor não me chamou para identificar demônio, não. O Senhor me chamou para falar quem Ele é para mim e o que Ele pode fazer na minha vida. Aleluia. Não, irmãos, nossos olhos espirituais precisam ser iluminados. Efésios 1:18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Estátua não enxerga e fica não enxerga. Ô irmã, ora aí para Deus, me dá uma direção. Você não é filho de Deus, meu filho? É porque, irmã, eu não sei para onde vai, como vai. Romanos 8:14 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas se é estátua, não enxerga. Também as mãos não apalpam, não tem sensibilidade para estender a mão para o que está caído e dizer, vem cá. Hoje o pastor falou, eu vou como samaritano. Foi pastor, o samaritano que deixa aqui, estendeu a mão. Muitas vezes a estátua está junto de uma pessoa no culto e não percebe que aquela irmã não tem um sorriso, está triste, está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço. Só sabe, irmãos, o valor de um abraço quem precisa, irmã Fátima. Mas a estátua, o braço não abraça. Não tem calor. E uma coisa
que traz calor para quem está vivo espiritualmente. Olha aqui, Jeremias 29. Não é a minha palavra fogo? Eu perguntei a um amigo, certa vez assim, amigo, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, pastor, estou encerrando, viu meu filho? Perdão meus filhos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E eu falei, amigo, isso aqui é muito sério. O que é que eu faço para o meu amor não esfriar? Ele disse, minha filha, o que aquece? O que é que aquece? Eu falei, fogo. Ele disse, o que é que está escrito que é fogo? Aqui. Quem não se está a palavra, irmão, é estátua. Estátua é gelado. E esta noite eu venho. Talvez essa palavra seja direcionada a uma ou a duas pessoas. Mas eu quero dizer que Deus lhe ama muito. Ele tem visto que você tem andado anos como uma estátua. Não ouve a voz de Deus, porque estátua não ouve. Precisa chegar para o irmão, a irmã, ou telefonar. Irmã, tem uma palavra de Deus para mim? Como? Se Deus habita em nós, por que ele tem que ir para o outro lado da rua e falar ao telefone, se ele está dentro da casa? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu tenho que ir hoje, no ciclo de oração, para ouvir Deus falar comigo. Deus não fala com você na tua cozinha? Deus não fala com você no teu quarto? Muitas vezes é porque já somos estátuas. E esta noite, o Senhor quer levar vida para quem está como uma estátua espiritual. Esta noite é a noite de ressurreição. Que vidas recebam a vida de Cristo e se transformem em verdadeiros mensageiros da ressurreição, que Jesus está vivo e vivo para sempre. Eu queria perguntar, pastor Martins, posso fazer uma oração, santo? Posso? Com a permissão do pastor. Eu quero pedir à igreja, coloca de pé e nós vamos orar. Eu sei, porque o Espírito Santo testifica, que nesta noite, nesse auditório, há pessoas que um dia já tiveram muita vida, mas de repente, alguma coisa aconteceu, desobedeceu a palavra de Deus. E o ato de desobedecer fez de você uma estátua fria, não sente o calor da presença, sente culpa. Sente medo, sente frieza espiritual, não louva, não fala de Jesus. Esta noite, a vida que está entre nós quer tocar a sua estátua e você sai daqui com vida espiritual. Não vou chamar ninguém, só vou oferecer a oportunidade, como o Espírito Santo diz, enquanto a gente ora. Você pode dobrar os seus joelhos. Você que esse ano ainda não conseguiu levar ninguém a Cristo, não tem falado de Jesus, você não tem sentido a presença do Senhor, você não tem enxergado a vontade de Deus para a sua vida, você não tem caminhado, não tem
corrido com perseverança a carreira. Você está marchando, marcando o passo no mesmo lugar há anos. Vamos orar. Você pode ajoelhar no sentido, numa atitude de humilhação diante do Senhor, reconhecendo: eu preciso vida, eu preciso a vida de Deus, eu preciso a vida abundante, eu preciso ser nova criatura outra vez. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, temos colocado diante deste povo lindo a palavra que recebemos do Senhor. Só para quem tem ouvidos para ouvir é que entendeu. Pai, eu te louvo porque o Senhor ama a gente e nos dá sempre uma oportunidade de fazer mudanças na nossa vida. Tem misericórdia de nós com o nosso orgulho, Deus. Nós sabemos que estamos parados, não transmitimos vida por onde passamos, mas não nos rendemos. Dá outra oportunidade, Senhor, para aqueles que precisam da vida do Senhor Jesus. E ainda esta noite, eu oro para que o Senhor não deixe dormir pessoas que precisam de acertar e deixar de ser estátuas antes que a trombeta toque e antes que o livro da chamada seja aberto, porque o Senhor só vem levar aqueles que são vivos, que estão no corpo. Eu oro agradecida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja.